Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Testemunho de Fé. Aqui é o Padre Paulo Ricardo, acolhendo você com grande alegria. E estamos no domingo da solenidade de São Pedro e de São Paulo, apóstolos, os príncipes dos apóstolos, e com grande alegria celebramos o dia do Papa. Queremos, portanto, nesse domingo, professar a nossa fé na Santa Igreja Católica e renovar a nossa fidelidade ao Santo Padre, o Papa, pedindo a Deus que o abençoe. Vamos então dar uma olhada no Evangelho deste domingo. Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Vejam, em primeiro lugar, o Evangelho é conhecidíssimo. Ele é basicamente o centro dos Evangelhos sinóticos. Os Evangelhos sinóticos, eles caminham até a profissão da fé de Pedro. E de lá para frente, Jesus começa a preparar a sua paixão, começa a preparar a sua morte em Jerusalém. Poderíamos dizer que essa profissão de fé de São Pedro em Cesareia de Filipe é um ponto central e importante, porque os evangelhos são escritos para que as pessoas que leem cheguem também a essa profissão de fé. Mas gostaríamos de olhar de forma muito específica para a versão que é apresentada pelo evangelista São Mateus. Por quê? Porque São Mateus apresenta algo que os outros dois evangelhos não têm. São Mateus apresenta a bem-aventurança, esse macarismo que Jesus dirige ao apóstolo São Pedro. Feliz és tu, Simão, filho de João, porque não foram a carne e o sangue quem te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. E eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Vejam que são versículos muito importantes que colocam aqui a base daquilo que é o ministério petrino, o ministério de São Pedro, o ministério do Papa, de confirmar a fé dos irmãos, porque é nesta fé de Pedro que se constrói a igreja. Como é que nós podemos olhar para esses versículos e como é que nós podemos explicá-los? Em primeiro lugar, é interessante nós notarmos que o Evangelho de São Mateus, ele traz tradições muito importantes a respeito do apóstolo São Pedro. Por quê? Porque o Evangelho de São Marcos, ele foi escrito por João Marcos, que era secretário de São Pedro. Mas São Pedro, portanto, o Evangelho de Marcos seria o Evangelho propriamente de Pedro, ou seja, quem está narrando as coisas no Evangelho de São Marcos é o próprio São Pedro. Então, por isso, São Pedro, de alguma forma, por modéstia, ele não fala desta bem-aventurança que Jesus dirige a ele. Porém, o Evangelho de São Mateus possui algumas tradições interessantíssimas a respeito de Pedro que não estão presentes em outros evangelhos. Por exemplo, uma passagem que está somente no Evangelho de Mateus é aquele episódio do capítulo 14, onde São Pedro pede para Jesus que ele caminhe sobre as águas. Vejam, é interessante isto. É interessante nós notarmos que o Evangelho de São Mateus coloca aqui um fracasso de Pedro. É interessante. Por isso dá toda a convicção de que São Mateus possui uma fonte histórica que os outros dois evangelistas ou não conheciam ou não quiseram colocar. Os outros dois evangelistas não tinham esta fonte histórica de São Pedro que apresenta o apóstolo São Pedro com um rosto muito humano, digamos assim, um chiaroscuro, ou seja, um rosto que tem sombras e que tem luzes.
E é interessante, é muito importante a gente olhar para São Pedro, com os seus defeitos humanos e as suas dificuldades na fé, para entendermos propriamente aquilo que é o ministério petrino, que é o ministério do Papa. Por quê? Porque é verdade, o Papa ele tem o ministério da infalibilidade. Sim. Porém, as pessoas às vezes querem crer no Papa de uma forma que a fé católica não exige. Ou seja, a fé católica ela não exige que o Papa seja santo para que nós creiamos que ele é infalível. Vejam, é claro que o Papa deveria ser santo, mas mesmo que ele não seja, mesmo que ele seja um homem vacilante, mesmo que ele seja, vamos dizer a palavra dura, mesmo que ele seja um covarde, nós precisamos continuar acreditando no Santo Padre, naquilo que é a missão dele, naquilo que é o ministério petrino. Então, olhar para a figura de São Pedro, neste domingo da solenidade de São Pedro de São Paulo, nos esclarece um pouco como é que nós podemos crer no Papa. Então vamos entender as coisas com calma. Em primeiro lugar, vejam, eu acho, é minha opinião, que não tem cabimento nenhum nós dizermos que essas palavras que estão aqui dirigidas a São Pedro são palavras inventadas por São Mateus. Ou seja, São Mateus teria inventado essa conversa de que Pedro é pedra e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Não existe nenhum fundamento científico para se dizer isso. Primeiro porque esses versículos que estão aqui são versículos tão cheios de aramaísmos, ou seja, de coisas antigas, de sabor do aramaico, do hebraico que Jesus falava, que com toda probabilidade aqui nós estamos diante de uma tradição muito antiga. Portanto, o Evangelho de Mateus, que foi escrito por volta do ano de 70, está aqui relatando uma tradição ainda mais antiga do que aquela que ele mesmo representa. Por quê? Porque a gente vê claramente que o que está escrito aqui, esses simbolismos, as portas do inferno não prevalecerão, as chaves do reino dos céus, né? Não foi a carne, não foi o sangue, toda essa linguagem é uma linguagem semítica que para nós, assim como para os gregos que liam esse evangelho pela primeira vez, é uma linguagem que precisa ser explicada. Portanto, trata-se aqui de uma tradição muito antiga. E segundo, uma tradição com toda a probabilidade histórica, ou seja, enraizada na história. Realmente aconteceram esses fatos que estão aqui narrados. Por quê? Porque São Mateus, de alguma forma, possui uma tradição histórica a respeito do apóstolo Pedro. O episódio de São Pedro afundando na água, no capítulo 14, é um episódio que certamente aconteceu historicamente. Por quê? Porque São Mateus não transmitiria isso. Veja que para Mateus, Pedro é um herói. E se ele, ao ver Jesus elogiar Pedro heroicamente dessa forma, como nós temos no Evangelho de hoje, relata outros erros e falhas de São Pedro, é porque ele foi obrigado pela verdade histórica. Então vejam só que beleza, nós vermos que a pessoa de São Pedro é uma pessoa cheia de falhas e defeitos e, no entanto, Jesus não deixa de confiar a ele a missão de ter as chaves dos reinos dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu. É por isso que o brasão do Papa, ele traz aquelas duas chaves. Uma chave de ouro, uma chave de prata. A chave que liga e a chave que desliga. Pois bem, então nós estamos aqui diante de algo histórico, verdadeiro, real. E qual é a figura histórica de Pedro? Nós vemos que Pedro, de alguma forma, ele vacilava na fé. Mas que, mesmo assim, Jesus garante a ele que ele irá confirmar a fé dos irmãos. Eu gosto de ler o Evangelho de hoje à luz de um outro Evangelho muito importante, que é o Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículo 31 e seguintes. Nós estamos aqui no contexto da última ceia. Jesus começa a falar
de que vós sois aqueles que permaneceram comigo em minhas provações. Versículo 28. Por isso, assim como o meu Pai me confiou o reino, eu também vos confio o reino. Havereis de comer e beber à minha mesa no meu reino, e vos sentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Diante dessa promessa de Jesus de que os apóstolos, os 12 apóstolos que estão ali, vão julgar as tribos de Israel, Pedro fica entusiasmado, não é verdade? Mas Jesus olha para Pedro e diz em seguida: Simão, Simão, Satanás pediu permissão para peneirar-vos como se faz com o trigo. Com essa palavra de Jesus, Jesus está jogando um balde de água fria. Ele acaba de dizer que os 12 vão julgar as tribos de Israel e agora diz que vão ser peneirados como Satanás. É interessante que Jesus diz assim, que Satanás pediu permissão para peneirar vós, os 12. Mas Jesus está se dirigindo a Simão. É interessante notar isso, porque isso é tipicamente católico. Nós temos o colégio dos bispos, os 12, mas ao mesmo tempo nós temos Pedro, que tem um ministério especial. Jesus diz assim no versículo 32, sempre São Lucas capítulo 22, versículo 32. Eu, porém, orei por ti. Veja, é Jesus quem ora, quem reza, quem pede por quem? Por São Pedro. É interessante, Satanás pediu permissão para peneirar os 12. Jesus ora por Pedro. Por quê? Para que tua fé não desfaleça. E tu, uma vez convertido, fortalece os teus irmãos. Vejam, é importante, nós vamos refletir ainda sobre esse versículo. Mas é interessante isto, que a forma, o método, o meio que Jesus tem de recuperar a fé dos 12 peneirados por Satanás é Pedro. É o Papa. Meus irmãos, isso é importantíssimo. Porque nos tempos em que a igreja vacila, nos tempos em que a hierarquia da igreja, de alguma forma, parece desorientada, nós precisamos rezar pelo Papa como Jesus reza pelo Papa. Nós precisamos pôr o joelho no chão e pedir pelo Santo Padre para que ele confirme a fé dos irmãos. Confirme a fé dos outros bispos e assim os bispos sejam resgatados nesses momentos de provação que são tão frequentes na vida da igreja. Mas vamos continuar lendo o Evangelho de São Lucas, capítulo 22. Ele diz assim, Simão então disse a Jesus, Senhor, eu estou pronto para ir contigo até mesmo a prisão e a morte. Eis aí, uma bravata de São Pedro. É interessante isso. São Pedro parece tão corajoso. Ele chega e diz a Jesus, Jesus, faz com que eu caminhe sobre as águas. E depois afunda. Ele diz, Jesus, eu irei contigo até a prisão e a morte. E depois nega Jesus. É interessante ver que Pedro tem muito boa vontade, mas a coragem dele não corresponde à sua temeridade. Uma coisa é ser corajoso, outra coisa é ser temerário. Jesus então crava os pés de Pedro no chão da realidade, dizendo, Pedro, eu te digo que hoje, antes que o galo cante, 3 vezes negarás que me conheces. É interessante ver essa ambiguidade no próprio Pedro, que é constantemente provado na fé por Satanás. O evangelho de hoje, que é o evangelho de São Mateus, capítulo 16, ele não para por aí. Ele não para nesta profissão de fé de Pedro e nesse elogio. Não, logo em seguida, se você continuar lendo o evangelho no capítulo 16, você vai ver que Jesus anuncia que ele vai morrer em Jerusalém. E Pedro então diz, Senhor, que isso não aconteça. Jesus responde a Pedro de forma bastante dura, talvez uma das palavras mais duras que jamais tenha sido dirigida a uma pessoa no Evangelho. Mateus capítulo 16, versículo 23, ele diz, vai para trás de mim, Satanás. Veja, Jesus nunca chamou ninguém de Satanás.
tu estás sendo para mim uma pedra de tropeço. É interessante que no versículo 18, Pedro é pedra sobre a qual vai se construir a igreja. No versículo 23, 5 versículos depois, Pedro está sendo chamado de pedra de tropeço. Essa ambiguidade da pessoa do apóstolo Pedro. Mas dentro desta ambiguidade da pessoa de Pedro, sabendo que Pedro pode pecar, pode vacilar, pode afundar nas águas, pode fazer bravatas, pode negar nosso Senhor diante de uma serva, Pedro que no Horto das Oliveiras aparece com a espada desembainhada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote, logo em seguida no pátio do sumo sacerdote tem medo de uma empregada, de uma empregadinha, e nega Jesus. Como é possível, então, nós colocarmos essa nossa confiança, nós como católicos, como é que podemos pôr a confiança no Papa? Se o primeiro Papa, São Pedro, era tão frágil, como é que nós podemos professar a nossa fé? Esse é o grande drama que nós podemos e devemos viver de forma bem concreta nessa solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, nesse dia, nesse domingo dedicado ao Papa. Bom, meus irmãos, a resposta é muito simples. Nós sabemos que, enquanto pessoa privada, o Papa pode pecar, e ele de fato peca. Não necessariamente todos os papas da história foram santos. Nós tivemos papas terríveis. Nós tivemos papas com um currículo horroroso. Papas que eram guerreiros e generais. Papas que eram ricos. Papas que eram devassos sexualmente. Tudo isso aconteceu na história da igreja. No entanto, é impressionante ver a providência divina. É impressionante ver como Deus jamais abandonou o Santo Padre. É exatamente isto que está descrito no Evangelho de São Lucas. Satanás pediu permissão para peneirar-vos como se faz com o trigo. Os papas, os bispos, exatamente pelo fato de serem papas e bispos, estão numa posição de perigo. Estão a todo momento sendo tentados por Satanás, peneirados como o trigo. E então, Jesus reza por São Pedro, para que a fé de Pedro não desfaleça e ele confirme os seus irmãos. Então, o que nós vemos na história da igreja concretamente? Que papas que tiveram uma vida pecaminosa, mesmo assim, milagrosamente, providencialmente continuaram defendendo a mesma fé. É aqui que está a nossa fé. Nós sabemos que existe uma assistência divina e que o Papa, exercendo o seu magistério, ele confirma a fé dos irmãos. Jesus reza pelo Papa. Por isso, meus irmãos, nesse domingo da solenidade de São Pedro e São Paulo, nós também devemos colocar os nossos joelhos no chão e rezar pelo Santo Padre, para que ele continue confirmando a fé dos irmãos, para que ele continue sendo a pedra sobre a qual se edifica a igreja e não seja pedra de tropeço. Mas para isso, é necessário que nós aprendamos a lição que Pedro aprendeu. E qual é a lição que Pedro aprendeu? Poderíamos resumir aqui todos os grandes dramas da fé de São Pedro. Pedro está disposto a aceitar Jesus glorioso e transfigurado. Vejam que interessante. Pedro foi um das 3 testemunhas que subiram ao monte com Jesus, no Monte Tabor, para ver Jesus transfigurado. É o que nos diz o Evangelho de Mateus capítulo 17 e os outros evangelistas sinóticos também. Ele subiu num lugar retirado na alta montanha. Ele viu Jesus glorioso. E São Pedro estava disposto a ter fé em Jesus glorioso. São Pedro, o Evangelho de hoje diz isso. Tu és o Filho de Deus.
Isso, capítulo 16. No capítulo seguinte, 17, Jesus se mostra glorioso no Tabor para Pedro. Ótimo! Só que Pedro novamente se sente tentado a encontrar somente um Jesus glorioso, a querer um paraísozinho aqui na terra. E ele diz assim: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, eu vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Mateus 17:4. Mas, meus irmãos, essa é a grande tentação de Pedro, querer um Jesus que seja só glorioso, transfigurado. Quando Pedro, na verdade, deve aceitar e estar pronto para abraçar Jesus desfigurado no Horto das Oliveiras. Vejam, no capítulo 26 de São Mateus, Jesus levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado, diz o versículo 37. Quando Jesus vai, reza, angustiado ao Pai, ele pede a esses discípulos, pede a Pedro que reze com ele. No entanto, versículo 40, encontrou os discípulos dormindo. Mateus 26:40. Quando voltou para junto dos discípulos, encontrou-os dormindo. Disse então a Pedro: Não fostes capazes de ficar vigiando uma só hora? Vejam, meus queridos, que tragédia. São Pedro aceita Jesus glorioso, mas tem dificuldade de aceitar Jesus crucificado. Aceita Jesus transfigurado, mas tem dificuldade de aceitar Jesus desfigurado. E é aqui que se dá a peneira de Satanás. Todas as vezes que Pedro cai, ele está fugindo da cruz. Pedro afunda na água porque tem medo do vento, estava fugindo da cruz. Pedro é chamado de Satanás porque não queria que Jesus fosse crucificado, estava fugindo da cruz. Pedro resolve fazer 3 tendas porque só quer Jesus glorioso, estava fugindo da cruz. Pedro pega a espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote porque queria fugir da cruz. Pedro finalmente nega Jesus 3 vezes, clamorosamente, porque estava fugindo da cruz. Por isso, rezemos para que o Papa nunca fuja da cruz, que essa coragem se estenda também aos bispos e aos padres, que nós paremos de fugir do lobo, que nós paremos de fugir da cruz, senão como é que iremos confirmar a fé dos irmãos? Como é possível isso? Nós continuaremos negando a Jesus diante da primeira empregadinha que aparece. É só alguém olhar um pouco torto para nós e a gente já, como um covarde, foge da cruz. A missão de Pedro é confirmar os irmãos. Rezemos e peçamos a Deus a graça. Assim como Jesus reza por Pedro, rezemos também nós, para que, recebendo o Espírito Santo, possamos confirmar a fé dos irmãos. Sim, Deus aceita o nosso amor indigno e imperfeito, como Ele aceitou a profissão de amor de Pedro em João capítulo 21. Mas para depois dar a Ele o dom do martírio e do amor perfeito no fim da vida. Peçamos isso para o nosso Santo Padre, peçamos isso para todos os pastores da Igreja. Renovemos a nossa fé, na fé de Pedro ao longo dos séculos, na fé de todos os papas de todos os tempos dos 2000 anos de Igreja. E então, teremos certeza. Somente assim, as portas do inferno não prevalecerão. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.